E a gente fala sobre um assunto muito importante. A Organização Mundial da Saúde fez um alerta preocupante nessa quinta-feira. A atual epidemia de dengue que atinge o Brasil e outros países da América Latina pode ser a pior da história. Sobre esse cenário alarmante, a gente conversa agora com o médico infectologista Dr. Jean Gorenstein, ex-secretário da Saúde do Estado de São Paulo. Sempre uma honra receber o senhor aqui na programação da Jovem Pan. Boa noite, doutor. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos os amigos da Jovem Pan News. É um prazer poder estar conversando com todos. Bom, doutor, tem esse alerta da OMS, o alerta da OPAS também, e é para tanto realmente fazer esse alarde do ponto de vista da infectologia e da epidemia, no caso? Sem dúvida alguma. Nós estamos com números recordes, se nós formos ver tanto uma questão mundial, são 500 milhões de casos, são 5 mil mortes por dengue em mais de 80 países, e só no continente americano, e aí se inclui os Estados Unidos, nós temos aproximadamente 3 milhões e meio de casos de dengue. Isso é o triplo do mesmo período que foi apresentado no ano passado. O Brasil representa 2 milhões de casos só nesses 3 primeiros meses de 2024, totalizando esses 2 milhões, com o número de casos de mortes também significativamente elevados. Então, mostra que esses números, eles nunca apareceram historicamente e numa velocidade tão avassaladora como essa que nós temos assistido. E, doutor, com esses alertas, o que os governos podem fazer, o que os governos precisam tentar também se antecipar, já que é um novo momento, como o senhor vem destacando aqui, para se reverter isso? E a gente sabe, o senhor já falou muito aqui, sobre os grandes desafios do combate à dengue. Sem dúvida alguma, os governos já estão fazendo, especialmente o governo brasileiro, os estados têm tomado os seus devidos cuidados. Muitas são as áreas que já vivem epidemias, e quando nós olhamos, por exemplo, determinadas regiões de São Paulo, nós observamos que determinadas áreas têm muito mais casos do que outras, quer dizer, apesar de todas enfrentarem questões epidêmicas. Então, as medidas de combate aos focos do mosquito já vêm sendo tomadas. Cidades, municípios como o município de São Paulo, de uma forma bastante atuante, tem feito, através de 28 drones, a identificação dos locais em que tem a dificuldade de acesso, mas que são locais de deposição de ovos do mosquito da fêmea da Aedes aegypti, e lá a ação de larvicidas, fazendo com que também hajam as medidas além daquelas que já vêm sendo tomadas pela população. Mas nós não temos dúvida que nós precisamos de vacina. A vacina seria, nesse momento, a única forma de nós impactarmos no bloqueio da celeridade do número de casos. Infelizmente, o número de doses de imunizante, ele ainda é muito baixo, restrito a um grupo de 10 a 14 anos, portanto, desses adolescentes, mas o pior e o mais agravante é que nós temos hoje 12% dessa população alvo vacinada. Quer dizer, as pessoas também não entenderam que esse é um grupo que precisa e merece ser imunizado e protegido, já que corresponde ao segundo maior grupo de pacientes que evoluem de uma forma grave e, infelizmente, até fatal. Doutor, daqui a pouco eu quero perguntar para o senhor sobre a vacina aqui do Butantan, mas antes nós temos uma reportagem do Rio de Janeiro que fala sobre a situação da doença por lá, 71 mortes até agora. Quem traz os detalhes é o repórter Rodrigo Viga. Apesar dos primeiros sinais de arrefecimento da dengue aqui no Rio de Janeiro, a doença não dá trégua no estado. Subiu para 71 total de mortes por conta da dengue nesse ano de 2024. Mais do que o dobro dos registros em todo o ano de 2023. No ano passado, foram 32 óbitos confirmados pela Secretaria Estadual de Saúde. Em número de casos, uma verdadeira explosão da doença. Já são cerca de 172 mil casos neste ano de 2024, contra pouco mais de 51 mil registros em todo o ano de 2023.
Os últimos boletins de município e estado do Rio de Janeiro apontam para uma perda de força, um primeiro sinal de movimento de arrefecimento da dengue. Mas todo cuidado é pouco, ainda mais com esse ambiente climático. As últimas semanas foram de extremo calor aqui no Rio de Janeiro. Depois veio uma chuva intensa. Calor e acúmulo de água, combinação perfeita para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Campanhas de vacinação contra a dengue para crianças e adolescentes continuam sendo realizadas aqui nos municípios do Rio de Janeiro. Porém, a adesão continua aquém das expectativas. O Ministério da Saúde, essa semana, decidiu, inclusive, ampliar o número de municípios com vacina para crianças e adolescentes contra a dengue. Mais 154 cidades entraram na lista da campanha do Ministério da Saúde. Antes eram 521 cidades, ou seja, agora são quase 700 municípios onde a vacina contra a dengue é disponível para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos de idade. Do Rio, Rodrigo Viga. Doutor Jean Gorenstein conversando conosco para falar sobre a dengue. Bom, doutor, o próprio Viga, inclusive, falava sobre esse pequeno arrefecimento e nós temos também a discussão sobre a vacina que vai ser produzida aqui pelo Instituto Butantan e a previsão do secretário Eleusis Paiva é de que, inicialmente, o Butantan poderá produzir cerca de 10 milhões de doses. E a gente sabe também da dificuldade de se desenvolver nos últimos anos, talvez décadas, essa vacina contra a dengue, porque são 4 os sorotipos. Doutor Jean, mas o que o Rodrigo Viga falou, né, na reportagem, esse pequeno arrefecimento, será que é possível já esperar isso ou o pico da doença ainda não chegou, doutor? Infelizmente, nós ainda teremos um número elevado de casos. Apesar de um descenso do número que poderão acontecer em algumas regiões, nós ainda teremos um incremento desse número de casos, especialmente até o mês de maio. Mas nós vamos ter que levar em consideração exatamente aquilo que foi dito. À medida em que nós temos um número de casos bastante grande, uma população de mosquitos intensa, nós ainda vamos ter uma dispersão maior de número de casos. Mostrar claramente a condição, a situação de transmissão desse vírus para a população. Então, apesar do número de casos ainda se mostrar em descenso, nós vamos mantê-lo num patamar elevado por muito mais tempo. E, doutor, e só para falar sobre essa vacina do Butantan, o secretário Eleusis Paiva fala em pelo menos 10 milhões de doses assim que começar a produção, mas é o que o senhor ressaltou, ainda tem muito tempo para até se controlar a atual epidemia ou o atual surto, né? Sem dúvida alguma, até o final de setembro, o Instituto Butantan estará trazendo os devidos dados da vacina. Muito possivelmente será levado para a Agência Nacional de Vigilância para antecipação e uso emergencial dessa vacina, assim como foi feita em relação à Covid, que nós conseguimos fazer uma antecipação desse uso vacinal, uso que nós chamamos emergencial, mas ainda nós não teremos um quantitativo necessário para vacinarmos toda a população. Então, dessa maneira, nós ainda vamos ter que continuar os devidos cuidados para garantir que menos pessoas sejam atingidas, não só cuidando dos reservatórios dos mosquitos, que 80% estão dentro das residências, mas fazendo a utilização dos repelentes, principalmente naquelas pessoas mais vulneráveis de evoluir de forma grave, que são as mulheres grávidas, os idosos e pessoas que já tiveram dengue, que podem, num segundo episódio, evoluírem de uma forma mais grave, infelizmente até fatal. Dr. Jean Gorenstein, infectologista e secretário da Saúde do Estado de São Paulo, muito obrigado pelas análises sempre aqui. Muito obrigado, bom fim de semana para o senhor. Bom feriado por enquanto, né? Depois, bom fim de semana. Um abraço.